No vídeo de hoje vamos falar sobre finanças e o que nós gostaríamos de ter aprendido antes de ter casado. E além disso, a gente vai fazer um overview de todos os nossos gastos mensais para você que tá planejando morar sozinho ou se casar aqui na cidade de São Paulo, ter uma noção de como funciona. Bora lá descobrir? Hey, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Esse é um quadro do nosso canal onde a gente vai trazer vocês pra perto pra conversar sobre alguns assuntos de tópicos diferentes. Então a gente vai ter séries favoritas do mês, tópicos mais sérios, polêmicas que estão acontecendo aí pelo mundo, mas hoje especificamente a gente vai trazer vocês pra falar sobre finanças. Principalmente se você, assim como nós, está na faixa dos 20 anos, onde tudo é um pouco incerto. Família, construção de casa, se você quer viajar, construção de carreira. E bom, a gente decidiu começar com esse tópico sobre finanças porque foi um tópico que pegou muito pra gente e foi um momento da nossa história que a gente passou por muitos problemas, a gente quebrou muito a nossa cara, muito porque a gente não aprendeu certas coisas antes da gente se casar. Quando a gente se casou, a gente tinha só 21 anos e assim, não teve um momento que a gente sentou pra organizar as nossas finanças e foi um dos principais erros pra gente, principalmente lidando com as consequências depois. A gente ouviu durante toda a nossa caminhada, a gente ouviu muitos testemunhos a respeito de casamento, sobre como que Deus, quando você toma esse passo de você casar, Ele abre as portas. Só que a gente foi um pouco cego demais nessa questão de tomar passos de fé. E por conta disso a gente acabou tomando algumas decisões que nos prejudicaram bastante. Eu acho que a imaturidade muitas vezes ela leva a gente a fazer uma má interpretação dos conselhos que as pessoas dão pra gente. Porque na verdade, você deve sim tomar passos de fé, só que passos de fé com sabedoria. E a gente aprendeu isso do modo difícil, mas a gente tá tentando aqui ensinar pra vocês, dar um conselho pra vocês do que a gente gostaria de ter ouvido. Então eu acho que o primeiro conselho é, sim, dê passos de fé. Mas tenha o pé no chão, seja sábio com todas as decisões. E a primeira coisa que você deveria fazer, se você tá pensando em sair da casa dos seus pais, morar sozinho, ou até mesmo casar, que foi o caso que aconteceu com a gente, primeiro de tudo faça um orçamento. Seja verdadeiro, sabe? Senta com o seu cônjuge, senta com a pessoa que você tá planejando fazer isso e coloca as cartas na mesa, sabe? Tipo, quanto que vocês recebem por mês, quanto que vocês gastam, assim, de, sei lá, de saídas durante o mês, coisas que vocês gostam de fazer. E aí a gente entra no próximo tópico, que é quanto a gente gasta por mês. A gente lançou um vídeo mostrando pra vocês como que é uma semana aqui na nossa rotina e a gente mostrou quanto que a gente gasta semanalmente com comidas e tudo mais. E bom, a gente sabia que a gente gastava bastante, mas não sabia que era tanto. A verdade é que São Paulo é uma cidade bem desafiadora e tanto no vídeo que a gente lançou aqui no YouTube quanto lá no TikTok, que inclusive, se você não segue a gente, confere a gente por lá também. A gente fez um overview de gastos fixos e variáveis. E a gente quer trazer aqui pra vocês, porque justamente se você tá pensando em morar sozinho, você precisa ter uma noção do que você precisa, né? Basicamente, os nossos gastos principais hoje são o financiamento do nosso apartamento, que tá em torno de R$ 2.600. O nosso condomínio, que tá em torno de 540. A academia que a gente vai, pra nós dois, dá R$ 300. As parcelas do nosso IPTU, que são R$ 90. Nossa internet, que é um plano fechado que engloba só o nosso Wi-Fi. É um plano bem simples, mas que atende super a gente, mesmo trabalhando de casa os dois, que custa R$ 104. A nossa luz, que é importante ressaltar que aqui no nosso apartamento, tudo que a gente utiliza é com energia. E a gente não tem encanamento de gás aqui. Então, o nosso fogão, nosso chuveiro, tudo que a gente utiliza é com energia. E por conta disso, a nossa energia está em torno de R$ 230. E vale ressaltar que a gente trabalha de casa, então a gente usa energia pra bastante. caramba. Nossos gastos de cartões de crédito ficam por volta de R$ 1.240, onde a gente gasta com parcelas de viagens que a gente fez, coisas que a gente comprou e essas coisas do dia a dia. E a nossa alimentação, que a gente descobriu todo esse cálculo com o vídeo que a gente fez. Então, se você ainda não assistiu, o link tá aqui na descrição, vai lá assistir. Mas basicamente, a nossa alimentação gira em torno de R$ 1.722 por mês. E isso tudo gera um total de R$ 8.000. Vale lembrar que isso é uma estimativa, não é cravado 8 mil em todos os meses. Tem meses que
aumenta, tem meses que diminui, claramente nunca diminui, sempre Exatamente. aumenta. Mas é bom a gente falar sobre esses gastos e também sobre o nosso estilo de vida, porque um dos pontos mais importantes que a gente gostaria de ter aprendido é que você precisa considerar o seu estilo de vida. Seu estilo de vida, com certeza, entra a questão dos gastos variados, que quando a gente está se planejando para começar uma nova vida, a gente acaba pensando e focando muito na parte dos gastos fixos. Então, quanto que você vai gastar de internet, quanto que você vai gastar de luz. Só que a verdade é que isso você tem sobre controle, tecnicamente. O que você não tem controle são os gastos variados. Às vezes você vai precisar comprar mais alguma coisa no mercado que você não estava planejando. Às vezes você quer dar uma saidinha com a sua esposa, com a sua namorada. Tudo isso são coisas que você, na hora que você for fazer o planejamento, que você for pensar em dar esse próximo passo, pense com uma gordurinha, sabe? Não pensa faltando, tipo, com um limite assim, bem pertinho, tipo, se a gente gastar isso, a gente tá bem. Não. Sempre pensa que, sei lá, você pode queimar uma air fryer no mês ali que você não estava planejando. E se você assistiu o nosso último vídeo, você sabe o que eu tô falando. É importante dizer que no nosso caso, na nossa realidade, a gente gosta bastante de comer fora. A gente não gosta de passar semanas inteiras comendo só o que a gente cozinha, até porque foi essa forma que a gente foi criado. E a gente tá trazendo isso daqui pra vocês porque o cenário se suicidou. A gente tá trazendo isso daqui pra vocês porque quando a gente casou, a gente teve um momento que a gente sentou com os nossos cunhados, eles perguntaram pra gente quanto a gente ganhava. E quanto a gente tava planejando, se dava pra gente viver junto. E esse era um cálculo que a gente nunca tinha feito antes. E nesse cálculo a gente descobriu que tudo que a gente ganhava naquela época era o valor cravado que a gente precisava pra contar com o financiamento do apartamento, o condomínio e uma compra de mercado. Tipo, não tinha nada de sobra. E esse foi um dos nossos principais erros do primeiro ano de casado. E eu acredito que um outro ponto que a gente gostaria de ter aprendido antes é a questão de vocês saberem o que é importante para cada um de vocês fazerem. Porque quando a gente tá na casa dos nossos pais, a gente pode fazer o que a gente quiser, teoricamente. Porque as necessidades, como o mercado, conta de luz, às vezes, quem paga são os nossos pais. Então, o dinheiro que você recebe, na maioria das vezes, você pode utilizar para você fazer o que você quiser. Só que quando você se muda, cara, não é isso que acontece. Porque o dinheiro que você recebe, a maior parte dele vai precisar fazer coisas que são sua responsabilidade para você conseguir sobreviver, conseguir viver a sua vida. E eu acho que esse é um dos principais erros, na verdade, quando a gente pensa de planejamento financeiro, porque não é que a gente era burro, gente, pelo amor de Deus, a gente tinha um planejamento financeiro na nossa cabeça, mas a gente ficava muito na cabeça de tipo, o Hugo já ajudava com algumas contas em casa, então eu sei como faz. Eu já tinha um planejamento muito regrado, eu sempre fui uma pessoa muito regrada, tipo, com investimento, com coisas que eu queria comprar, eu não saio comprando tudo o tempo todo, então eu só pensei, vai continuar sendo a mesma coisa, mas a verdade é que quando você tá morando com seus pais, acredito eu, numa situação normal, tá? Ainda que você tenha responsabilidade dentro de casa, se der errado, o seu pai tá ali, a sua mãe tá ali pagando aquela conta pra você. E não é que seu pai vai deixar de existir. Os nossos pais ajudam a gente em muitas coisas até hoje. Mas a questão é nossa responsabilidade. A gente escolheu formar uma família. Então agora a pressão maior tá entre nós dois. E se a gente não trabalhar pra fazer as coisas, ninguém vai fazer isso por nós. Então um grande dos pontos é que saiba o que cada um de vocês gosta de fazer, o que vocês foram criados, e até mesmo se você tá indo morar sozinho, saiba as coisas que são inegociáveis pra você. Por exemplo, eu gosto de gastar meu dinheiro com roupa, skincare e livros. Mas o Hugo, ele não gosta dessas coisas, então não é justo quando a gente planeja nossa vida de casado, eu só contar as coisas que eu gosto ou que ele gosta. A gente precisa ter um meio termo pra servir os dois. E se você não tiver esse meio termo, você acaba pensando só nos gastos fixos e você acaba não vivendo, que foi o que aconteceu com a gente nesse um ano. Exatamente. A gente ficou muito preso nessa questão de, tipo, às vezes só ficar sobrevivendo, pagando as coisas que a gente precisava pagar, e a gente acabou ficando de lado o que cada um gostava de fazer. E, cara, chega um momento que você vai ficar de saco cheio, não tem como. Porque antes você tinha uma vida na casa dos seus pais e agora você tem outra vida ali morando com outra pessoa. Então,
Essas são coisas que vocês precisam considerar. Porque o que aconteceu com a gente, então, foi que a gente se planejou mal e a gente passou basicamente o nosso primeiro ano de casamento só fazendo as coisas fixas. Então, tipo... E é claro, gente, quando você entra com essa mentalidade, é claro que você se adapta à situação. Então, sim, é possível viver só fazendo compra do mercado. Já foi uma bênção pra gente conseguir, com tanta pouca idade, comprar tantas coisas pra gente. Não falta nada na nossa casa, graças ao Senhor, sabe? Mas é muito ruim você pensar nisso e você entrar numa vida pensando nisso. Porque você não vai querer viver só de compra de mercado, pagar a conta. Compra de mercado e pagar a conta. Você precisa ter sonhos planejados, viagens planejadas, hobbies planejados. Você precisa sair com seus amigos, você precisa fazer suas coisas. Eu acho que pensando na realidade do nosso país, esse é um dos problemas que as pessoas mais passam quando elas não realmente conversam sobre as finanças, porque eu acho que é uma coisa que ainda é muito não falado, sabe? É tomado uma proporção como se fosse um assunto, tipo, não intocável, sabe? E quando na verdade não é. Se você tem um bom planejamento, dá pra viver uma vida bem confortável. Você só precisa estabelecer suas prioridades. Falando sobre estabelecer prioridades, algo que vocês precisam conversar é sobre a questão de onde vocês vão morar e como que vocês vão morar. Porque isso foi um ponto em que, durante o nosso casamento, foi um ponto de muita discussão, que foi a questão de você comprar um apartamento ou alguma casa, ou você começar a morar de aluguel. E a verdade é que, gente, isso depende da situação de vocês. Se você tá nessa faixa etária entre os 20 e poucos anos, às vezes não vale tanto a pena, se você não tem um dinheiro guardado pra, sei lá, você dar uma entrada muito grande pra um apartamento ou algo do tipo, às vezes não compensa você comprar um apartamento agora e tá tudo bem, porque a gente ainda tá construindo a nossa vida, e isso é algo que a gente que tá nos 20 e poucos anos, a gente tem muito essa questão de, tipo, você quer casar, mas você não vai casar com a estrutura que os seus pais têm, por exemplo. Com tudo perfeito. E eu acho que uma das coisas que a gente gostaria de ter ouvido antes é: saiba a sua realidade, saibam as suas prioridades. Porque no mundo que a gente vive hoje, a gente tem muita desinformação na internet. E eu acho que uma coisa que me incomoda muito, tipo, os vídeos eles sempre começam, tipo, você precisa comprar um apartamento ou não compre um apartamento. E a verdade é que a única pessoa que pode tomar essa decisão é você. E eu acho que é bom a gente puxar o gatilho aqui de saiba as suas prioridades até na hora de planejar um casamento. Se é esse o seu motivo de estar indo morar sozinho, sabe? A gente ouviu muito na nossa história que era só você dar um passo e que Deus colocava o caminho, sabe? Coisas desse tipo. E na nossa imaturidade a gente interpretou muito isso como só faz, só casa agora. Só que a verdade é que vocês precisam estabelecer a prioridade de vocês. Então, com a renda que vocês têm hoje, vocês conseguem ter o casamento que vocês querem ter? Ou vocês precisam abrir mão disso? Você escolhe, entende? É pesar as duas coisas na balança. Não dá pra ter tudo, gente. Infelizmente, o mundo não é assim. A vida não é um morango. A não ser que você seja um herdeiro, e eu não sei por que você tá assistindo esse vídeo. Realmente. Inclusive, por nós termos ter ouvido muito essa questão de dar o passo e Deus vai colocar o chão, a gente foi muito ambicioso nessa questão do nosso casamento. Porque a gente falou que a gente queria a melhor festa, o melhor apartamento, a melhor lua de mel, e a gente começou a cotar umas coisas malucas. E algo que a gente acabou não tendo e que pra nós foi um pesar muito grande foi a questão da lua de mel. A gente ficou muito focado em querer fazer uma festa, em conseguir um apartamento, e no final das contas a gente não conseguiu fazer a nossa lua de mel. E isso pra gente era uma prioridade. A verdade é que, por mais que a gente sentava e conversava sobre isso, na nossa cabeça a gente iria conseguir no final ter tudo, mesmo que de alguma forma algo ou outro fosse simples. Mas esse é o conselho, assim, que eu acho que é o mais importante desse vídeo, se você também tá na faixa dos 20 anos. Não ache que você vai começar com tudo, porque tudo que começa grande é monstro, nada começa gigante. Você vai precisar começar no pouco, e tá tudo bem. A gente acabou tendo um apartamento pequeno, que é ótimo, que serve a gente até hoje, e a gente acabou se atrapalhando tanto no processo de querer uma festa de casamento, que a gente acabou não indo pra nossa viagem de lua de mel. E graças a Deus a gente conseguiu fazer essa viagem 1 ano depois, e foi ótimo. Foi maravilhoso. Mas na época era uma coisa que a gente acabou se frustrando muito, porque era uma prioridade pra gente e a gente acabou que nem sabia. Esses são os conselhos que a gente gostaria de ter escutado na época que a gente tava indo morar sozinho. E a gente queria finalizar com um conselho mais importante de todos, que é: tá tudo bem, sabe? Viva a sua vida, vai fazendo as coisas aos poucos, estabelece prioridades, e tá tudo bem se você não tem a mesma vida daquela pessoa que você assiste vídeos, ou você não tem a mesma realidade do que um primo, um irmão que você tenha.
mas saiba que Deus tem um propósito pra sua vida e saiba que a sua vida tá ótima do jeito que ela tá. E claro que isso não é um se acostume, se acomode às coisas ruins, mas trabalhe pra que elas melhorem, sabe? Não entre naquele lugar de só culpar o mundo ou dar desculpas. Anota as coisas que você sonha, saiba as coisas que você quer e lute por elas, porque um dia você vai chegar lá. E tá tudo bem se você não chegou até agora, mas um dia você vai. E lembre-se que o casamento ele é muito mais do que a lua de mel, o apartamento ou a festa que você vai ter. O casamento ele engloba você ter uma nova vida, você fazer uma mudança na sua vida. Então tudo isso precisa ser pensado, tudo isso que a gente comentou são coisas que a gente gostaria de ter ouvido antes, e eu espero que para você tenha feito sentido. Talvez você não sabia sobre algum desses pontos. Se você não sabia, ou até mesmo se você já tinha ouvido falar sobre essas coisas, comenta aqui embaixo que a gente quer muito saber a história de vocês, assim como a gente está compartilhando a nossa história. E eu espero que esses conselhos tenham te ajudado. Então é isso, pessoal. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.